Olá, guerreiros! Um dos maiores tabus que ainda existem no nosso mundo atual é a genética. É também um dos assuntos mais polêmicos e perigosos. Mesmo com inúmeras descobertas e inovações nessa área, são pouquíssimas as pessoas que têm a coragem de falar abertamente sobre um assunto extremamente importante para qualquer pessoa. No fundo, de uma forma ou de outra, a genética afeta a vida de todos nós que somos seres vivos, certo? É lógico que, como seres humanos, nós não estamos, de uma forma ou de outra, fadados a repetir os mesmos erros que os nossos pais e ancestrais. No entanto, é óbvio que a genética tem uma grande importância na nossa vida. É fácil compreender por que esse assunto é tão polêmico, tão politicamente incorreto para pessoas de esquerda e direita, certo? Você vê o sujeito religioso conservador dizendo: falar sobre genética se trata de uma gnose, de um cientificismo evolucionista bárbaro, como aquele que se observou lá no século XIX, darwinismo social. Você vê muitos religiosos falando nesse tom, o que não é exatamente isso. A gente já chega lá. Eu sei que tem alguns aqui que são extremamente religiosos, tradicionalistas, não faz mal. Tente escutar aqui um outro lado, tudo bem? Agora, curiosamente, a tal esquerda progressista também evita falar sobre o assunto. Se você tenta por cima abordar algumas questões, já começam a falar que é uma forma de supremacismo, um racismo, até mesmo uma forma de defender a competitividade capitalista ao extremo, o que não é bem assim, certo? Eu vou me preocupar com a perspectiva individual, certo? Ou seja, como que a genética pode afetar a nossa vida, mas não só, como que tendo conhecimento sobre a nossa genética, a genética, por exemplo, de uma futura esposa, marido, como que isso é algo extremamente importante, certo? E para abordar esse tópico, eu vou começar lendo aqui um relato que honestamente quebrou meu coração, de um aluno que eu já havia conversado algumas vezes e honestamente eu não fazia a menor ideia de que ele estava passando por algo tão complicado. E você aí que começar a julgar ele, chamando ele disso, daquilo, não só eu vou excluir o comentário por respeito a ele, certo? Como, honestamente, não pense que você está imune do que eu vou descrever aqui, tudo bem? Então eu vou ler aqui o relato que ele me mandou, ele deixou eu compartilhar com vocês, mesmo sendo um assunto muito pessoal. Ele falou o seguinte: prezado professor Newman, espero que esta carta o encontre em boa saúde e bem-estar. Vou ler tudo aqui para vocês para que vocês consigam ter uma ideia de quem ele é. Sinto-me compelido a compartilhar com você uma situação pessoal delicada que estou enfrentando atualmente e que tem ocupado muito da minha mente e coração. Esse sujeito extremamente religioso, um católico tradicionalista que leva muito a sério a crença dele. Ele continua: minha esposa, a quem amo profundamente,
começou a manifestar sintomas relacionados à bipolaridade há alguns anos. Ela apresentou, primeiramente, episódios de mania e depressão que, infelizmente, só se agravaram ao longo do tempo. Já temos filhos e lidar com essas oscilações de humor vem se tornando cada vez mais desafiador. Um dos sintomas mais complicados, que honestamente tenho até vergonha de lhe dizer, foi a hipersexualidade, que levou a inúmeras traições que foram profundamente dolorosas para mim e para nossa família. Eu honestamente não sabia o que era essa tal hipersexualidade, mas pelo que eu entendi, e vocês que são psicólogos, que têm bipolaridade, que me perdoem pelo meu entendimento limitado, mas até onde eu entendi, quando a pessoa que tem bipolaridade sai de si, né, tem um episódio maníaco, ela pode ficar procurando aventuras libidinosas, sexuais, e nesse caso trágico ele foi traído inúmeras vezes. Tá? Ele continua dizendo: como um católico que leva muito a sério minha religião, sinto-me confrontado com um dilema moral praticamente impossível de resolver. Não só a bipolaridade é uma doença mental que pode ser hereditária, como já há vários casos na família de minha esposa, pelo menos 10 que consigo listar. Tenho medo de que nossos filhos possam herdar essa condição e enfrentar os mesmos desafios ou alguns ainda piores que minha esposa e eu estamos lidando. Essa preocupação tem me mantido acordado durante a noite e me deixado angustiado. Essa é a razão pela qual coloquei esse meu testemunho como algo que exige urgência, né? E para quem não sabe, quando um aluno manda um relato, um pedido de conselho, eu peço uma autoavaliação, que é o seguinte: quão grave é o seu problema? Exatamente para entender se o sujeito está lidando com uma questão de vida ou morte. E ele colocou isso. Obviamente, eu acho que ele tem razão nesse sentido. Além disso, como católico, o divórcio para mim não é uma opção. Acredito firmemente que o casamento é um sacramento sagrado e que meu papel como marido é apoiar minha esposa em tempos difíceis. No entanto, também sinto que preciso cuidar de mim, da minha própria saúde mental. E, infelizmente, por morar numa cidade pequena, a notícia da traição vem se espalhando e sinto que em cada ambiente que eu entro sou motivo de piada. Já encontrei grupos de WhatsApp que ficam compartilhando essas histórias, fazendo até memes comigo e com meus filhos. Gostaria de processar um por um, mas honestamente não tenho sequer a energia para acordar e trabalhar como venho fazendo pela minha vida inteira. Atualmente, minha esposa está internada num hospital psiquiátrico, recebendo o tratamento que precisa. Embora eu esteja um pouco aliviado que ela esteja recebendo ajuda profissional, ainda sinto uma enorme preocupação em relação ao futuro. Deveria me separar, criar os meus filhos sozinho, ou será que é egoísmo? Gostaria de saber como lidar com essa situação de uma maneira que seja moralmente justa e que preserve a saúde e o bem-estar de todos os membros de nossa família. Ela não foi uma garota, entre aspas, degenerada que eu conheci num bar, muito pelo contrário, ela já era extremamente religiosa quando a conheci, num grupo, que eu não vou falar aqui, mas é um grupo de católicos tradicionalistas. Jamais pensei que lidaria com uma traição ou especialmente os episódios trágicos envolvendo violência,
abuso psicológico por parte dela e situações que prefiro não descrever. Ele acabou me falando, mas eu não vou falar aqui porque poderiam descobrir quem ele é, vai saber. Agradeço desde já por sua atenção e orientação nessa questão difícil. Eu continuei a conversar com ele, dei um determinado conselho que eu não vou falar aqui para vocês, eu vou respeitar a privacidade dele. Tudo que eu descrevi ele deixou eu expor ao público, exatamente pela importância de chamar a atenção para essa questão relacionada à genética. Veja, esse sujeito aqui, ele se casou virgem com uma mulher virgem num ambiente em que as duas famílias, tanto a dele como a dela, eram religiosos, mas mesmo assim, veja o que ele está lidando, certo? Eu, de novo, não vou aqui apresentar os conselhos que eu dei, mas é uma breve demonstração para vocês que já são religiosos do que poderia acontecer com essa ideia, de uma certa forma prepotente, que nós podemos simplesmente ignorar todo o histórico familiar de um determinado parceiro, de uma determinada parceira. Veja, tanto por parte do progressista como do religioso, é realmente doloroso você pensar, caramba, uma pessoa nasce já com certas limitações, não é mesmo? Se você parar para analisar de uma perspectiva individual, uma das grandes narrativas que a gente vê na nossa cultura, na mídia, assim, é algo generalizado, né? Essa ideia de que você, como um indivíduo, entre aspas, consegue fazer tudo o que você quiser. Falar em limitações genéticas, primeiro, alguns já começam a levar para o lado, entre aspas, do bad vibes, né? Como assim? Nossa, você é pessimista? Você é um sujeito que quer reduzir a complexidade da vida a uma equação biológica, matemática e assim em diante, o que não é bem assim, certo? Agora, você ignorando esse lado, ignorando, no mínimo, uma visão de que existem tendências numa pessoa, inclusive em você, é algo que pode levar a catástrofes, não é mesmo? Veja, eu vou pegar aqui um exemplo bem didático para vocês. Vamos supor que o seu pai tem 1,70 m, sua mãe 1,60 m, e você quer se tornar num jogador de basquete, de vôlei. Olha, a não ser que você tome GH quando adolescente, o que eu imagino que talvez tenha diversos efeitos colaterais, eu não sei. A não ser que você tenha uma anomalia genética, né? Olha, você pode ser o sujeito mais dedicado do mundo, você nunca vai se tornar num jogador profissional de basquete, de vôlei ou qualquer esporte que exige uma determinada altura. Isso significa que você está condenado ao fracasso e assim em diante? Não. Você ainda pode fazer outras coisas na vida. Até outros esportes onde um sujeito menor é a regra, certo? Agora, você ignorar essa equação, como muitos gostam de fazer, como eu disse, é a receita para o fracasso. Não só ignorando a tua genética, como até de um parceiro. Especialmente de um parceiro, na verdade, porque você vai ter filhos, como esse sujeito teve. Certo? E a gente vai aqui falar não só sobre essas heranças genéticas em termos de aparência física, porque isso todo mundo reconhece, né? É doloroso? Sim. Sua mãe é feia, seu pai é feio, olha, é difícil o sujeito sair bonitinho. Geralmente é um monstrinho, né? Um negocinho meio feio. Já é meio que um tabu você chegar e falar, olha, aquela criancinha é feia. Quem é o louco que chega e fala, nossa, que criancinha feia? Não, você fala isso, né? Imediatamente
falam, nossa, não, que absurdo, jamais, jamais, não, né? É aquele choque. Como, né? Mas a realidade é que sim, existem bebês que são horrorosos, coitadinhos, certo? São horrorosos. No entanto, não é apenas uma questão de aparência, de altura, de calvície, né? Eu, por exemplo, eu não sou muito sortudo nesse quesito, certo? Eu sei que eventualmente vou ficar careca, vou fazer o quê? Colocar peruca? Não, obrigado. Fazer implante? Não, obrigado. Vou, entendeu? Raspar logo de uma vez e aceitar a careca. Eu vejo dessa forma. Agora, você negar essa equação, não só em termos de aparência, mas especialmente, e é aqui que o negócio começa a ficar polêmico. É aqui que o politicamente incorreto toma conta. Você negar que existem tendências comportamentais que são herdadas, você também tende a caminhar para o próprio fracasso ou fracasso no quesito de relacionamentos. Como foi o caso, infelizmente, com esse sujeito que é um rapaz correto, bem-sucedido, vem de uma família muito bem estruturada. Assim, é o marido, por assim dizer, que toda mulher católica sonharia em ter. E mesmo assim está passando por isso, né? Veja o que pode acontecer. E, obviamente, ele conseguiria prever isso. É óbvio. Eu conversei com ele, e óbvio, eu não estou fazendo aqui um julgamento falando, ele mereceu isso. É lógico que não. Inclusive, ele foi levado a acreditar por outros influenciadores aí, que chegam e ficam falando, você deve se casar o mais rápido possível, com qualquer mulher praticamente, né? Ou homem. Apareceu uma oportunidade, você vai lá, mete o anel logo no dedo da mulher, do marido e assim em diante, e ponto final. Né? Tem alguns que levam a questão para esse nível. Ou então é aquele romantismo babaca. Aquele romantismo de chegar e falar, a única coisa que importa é minha paixãozinha aqui, né? Não levando em consideração que a pessoa pode ter tendências não só comportamentais, mas uma tendência a desenvolver doenças gravíssimas, certo? Você vai ter a certeza que um filho teu vai ter aquela doença? Não. Mas, especialmente se um sujeito quer ter 5, 6 filhos, como são alguns rapazes mais religiosos, né, a probabilidade vai aumentando. Você não tem como fugir dessa lógica, meu querido. Entendeu? Pode ser que por um milagre, outro filho foge de uma doença, de uma condição genética, mas se milagre fosse algo que ocorre a qualquer momento, não seria um milagre, não é mesmo? Então, assim, esse sujeito ele foi levado a acreditar por certos influenciadores, por pessoas que agora ele tem até um certo ressentimento. Ele fala, caramba, esses caras me enganaram. Já tenho aqui um filho, já tenho um casamento. Não posso desfazer o que eu já fiz. E muitos são assim. Chegam e falam, não, você não pode julgar, por exemplo, o histórico de uma mulher, de um homem que está pensando em se casar, em termos do que o pai fez, do que a mãe fez. Bom, como a gente já vai discutir aqui, tá? Cientificamente nós podemos sim falar, e não é sendo cientificista, mas até o senso comum reconhece, olha, você já percebeu que aquela família ali tem vários criminosos, por exemplo? É uma constatação que muita gente, sem qualquer conhecimento científico sobre esse assunto, conseguiria fazer. Nossa, parece que naquela família todo mundo morre disso. Então, o senso comum de uma pessoa normal é suficiente para reconhecer essa herança familiar. Mas o sujeito, com uma certa prepotência, né? Chega e fala, não. Com a minha fé, com a minha capacidade, a minha vontade, eu vou superar tudo isso daqui, nada vai acontecer de ruim e tal. Né? O preço que esse coitado tá pagando, ele lamenta, né? Não só
assim, a questão de ser chifrado é, obviamente, para um homem, isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Ser reconhecido como um corno, para um homem, é uma das piores catástrofes que o cara pode lidar. E não é à toa que muitos coitados que são chifrados acabam se jogando de um prédio. Não é a solução, tá? Não é a solução. O cara não tem culpa, né? Não tem nada a ver com as características pessoais dele, mas é algo doloroso para qualquer homem. Agora, isso não é o pior, né? O pior é lidar com a incerteza de que um filho que você ama talvez acabe sofrendo de uma doença bem complicada, né? Ele, em específico, é um sujeito que tem dinheiro, sendo honesto. Não vou colocar de formas mais sutis, tá? Ele é um sujeito que sim, vem de uma família rica e conseguiria lidar, por exemplo, com um filho que sofre de bipolaridade de uma forma bem radical, sem muitas dificuldades. Agora, vamos pensar no caso de um sujeito que é pobre, né? Não só ele vai ter a dificuldade de criar qualquer filho, mesmo o mais saudável e lindo possível, como coloque isso na conta, sabe? Não é algo que você deve ignorar. Você não terá os recursos necessários para lidar com aquela tragédia na sua vida. Seu filho vai se tornar uma vítima do SUS. Ou sei lá o que, eu não sei como que é o tratamento psiquiátrico, uma intervenção, por exemplo, no hospital psiquiátrico. Eu não sei como ocorre num sistema público de saúde, mas eu imagino que não deve ser nada bacana. Imagine você ver o teu filho lá, sofrendo, sem poder fazer nada, sem ter o dinheiro para colocar numa clínica particular que o trate com mais decência. Hã? Então, assim, obviamente, isso deveria ser levado em consideração. Só que a gente não precisa ir para esse aspecto mais dramático, né? Você vai falar, mas na família da minha mulher, do meu marido, não tem ninguém com uma doença grave do tipo. Você pode pensar nesses termos. Ok. Existem, ainda assim, diversos comportamentos, tá? Tendências. Eu gosto de escrever dessa maneira. Tendências comportamentais, porque no fundo não é algo que a pessoa não consegue fugir daquilo. Não. Como humanos, nós temos essa capacidade de superar uma tendência natural nossa. Certo? Nós temos. São pouquíssimas as pessoas que conseguem fugir desses, por exemplo, instintos. Mas ainda é possível, a gente não pode descartar. Agora, eu aqui selecionei algumas características, algumas tendências comportamentais, psicológicas que são herdadas. Número 1, e deixo já claro, tá? Todas essas minhas indicações aqui são baseadas em estudos científicos que você pode encontrar o link abaixo. Se você duvidar, alguma coisa do tipo, tá? Você pode ler lá o paper sozinho. Vamos lá, primeira característica, tendência comportamental que é herdada, impulsividade. Sim. Num estudo, eles descobriram que a impulsividade, especialmente em homens, pode estar relacionada à interação entre dois genes, um que chama DRD2 e outro que se chama DRD4, associados a comportamentos antissociais e transtornos de conduta. Por exemplo, até um sujeito, entre aspas, mais sociopata, né, teria sim uma relação genética. E existem alguns genes específicos que têm uma relação com isso. Por exemplo, algo que eu posso falar de forma pessoal, né? Eu fiz um teste genético de forma anônima, tá? Inclusive, eu já deixo claro para vocês que têm um certo interesse nisso. Cuidado onde você faz, em colocar os seus dados e tal. Vou falar dessa forma. Como é que eu consegui fazer isso de forma anônima? Eu não posso falar, mas eu consegui uma anonimidade, que é importante, ao fazer testes genéticos. Você não quer que uma empresa tenha ali informações tão minuciosas sobre ti. Enfim, faça o que quiser. Mas eu descobri, por exemplo, que eu tenho um tal de warrior gene, warrior de guerreiro. Eu descobri que eu tinha isso. Descobri que isso está presente em inúmeros parentes meus e tem uma relação bem forte com a própria história do que aconteceu com os meus ancestrais. Acredite você ou não, mas meus ancestrais, alguns deles, literalmente eram templários. Literalmente.
muitos que estavam literalmente ligados a toda a elite militar de Veneza. Então, vendo os feitos deles, eu comecei a observar não só algumas similaridades com o meu próprio comportamento, com tendências, por exemplo, que eu tenho de querer me sacrificar por algo heróico, algo que em mim é um troço que se torna até às vezes meio perigoso, para não se tornar meio, assim dizendo, para não ser manipulado por essa tendência natural, como eu observei isso em pessoas da minha família que estão vivas hoje em dia, certo? Então, pense nisso. Impulsividade, vamos pensar em termos aí de um relacionamento. Eu fiz também o teste genético da minha mulher, descobri que ela tem uma alta impulsividade, enquanto que eu tenho uma baixa impulsividade em termos de reagir a estresse, né? Isso é algo que nós sabíamos só observando o comportamento de um e de outro. Você mesmo pode observar no seu relacionamento. Mas agora, pensando só na dinâmica entre um casal, né? Vamos supor que os dois são extremamente impulsivos. Nossa, se torna um negócio absurdo, né? Um negócio difícil de lidar. Agora, eu, por ter já uma tendência a ser muito menos impulsivo e fazer as coisas sem pensar, consigo lidar, por exemplo, com um ataque de raiva súbito que às vezes minha mulher tem, assim como muitas outras, né? Mas por ter já essa característica ligada sim a uma expressão genética, para mim não é um grande problema. Agora, se fosse um sujeito que também é impulsivo, imagine a quantidade de brigas. Entende? Que é um caso bem pequenininho para vocês entenderem algo extremamente relevante no nosso cotidiano. Outras características que eu peguei aqui para vocês. Timidez. Aparentemente, existe uma relação entre os níveis de cortisol, o hormônio de estresse na infância, como que isso se manifesta em termos até da própria timidez. Outra característica, empatia. Aparentemente tem um gene chamado OXTR, que está relacionado ao comportamento social e desenvolvimento de habilidades sociais e tem sido associado a condições como o autismo. Como um autista, eu posso falar, geralmente o sujeito tem uma dificuldade com empatia. Não só, o próprio autismo geralmente é algo presente numa família, que é herdado. Na minha própria família, vários casos, certo? Eu tenho que levar isso em consideração ao ter filhos. Eu tenho que ter a certeza de que, por exemplo, se eu tiver um filho que não é só um autista de alto funcionamento, mas é um garoto ou uma garota que tem uma dificuldade em falar, em que não consegue viver de forma independente, eu tenho que ter a certeza que, no mínimo, eu terei os recursos para dar a essa criança o necessário para não sofrer, para conseguir, no mínimo, um bem-estar decente, não é mesmo? Mas não precisa ir tão longe. Até preferências por alimentos doces é algo que acaba tendo ali tem uma influência genética. Orientação política. Literalmente, tem gente que chega e fica falando: eu quero que minha mulher seja de esquerda, de direita, enfim, né? Eu já penso, eu quero ver realmente ali o mapa genético para entender se há uma compatibilidade só em termos da dinâmica do casal, né? Enfim, outras características, comportamento de risco. E aí você começa a entender a importância de entender essa lógica, né? Porque nós estamos falando de abuso de substâncias, vício, questão de apostas, de às vezes fazer besteiras bem grandes, algo que pode ser dado. Habilidades musicais, até vício em termos de fumar, na nicotina, eu tenho essa tendência. Talvez você tenha. Rituais religiosos, a religiosidade de forma geral, a genética influencia. Comportamento agressivo, ligado também à impulsividade. Comportamento, do outro lado, altruísta. Ou seja, a pessoa que é mais cooperativa,
que está sempre lá querendo ajudar o próximo, isso parcialmente pode ser determinado pela genética. Aí você entra em questão de consumo de álcool, até medo de aranha, certo? Até isso tem um componente genético. E eu fui atrás porque quando criança eu tinha esse pavor. Hoje em dia eu moro no meio do mato, por assim dizer, né? Num lugar bem distante da civilização, numa fazenda. Eu não lido com esse problema mais, eu já lidei com essa fobia. Mas meu tio tinha isso, meu avô, meu bisavô, as histórias na família meio que circulavam. Como assim o cara, um marmanjo desse tamanho, tem medo de aranha, né? Enfim, e tem várias explicações do porquê que nós teríamos essa fobia e como ela se desenvolve e tal. Enfim, eu não vou entrar nos específicos porque foge aí da minha área, né? Mas eu quero no mínimo apresentar aqui alguns desses exemplos para vocês entenderem como que isso afeta a sua vida de uma forma ou de outra. Queira você reconhecer ou não. Agora, você sabendo que existe essa tendência, no mínimo você sabe onde você pode errar, onde a sua esposa pode errar, já antecipar alguns possíveis problemas, né? Agora, não só as pessoas querem negar que tudo isso é uma realidade, como não tem realmente o autocontrole necessário para superar isso. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que seja mais claro para vocês. Se eu, por exemplo, tenho uma tendência genética a ficar viciado em cigarros, nicotina, bom, seria realmente uma burrice, sabendo disso, e fumar, certo? Eu já fiz isso no passado, sem saber dessa informação, mas se você já tem essa ciência, você, com autocontrole, fala, opa, aqui tá um problema que eu sei que eu vou ter, né? Outra questão, você tem um problema de nicotina, não sabia que já tinha essa tendência e quer parar? Aí você vai ter que fazer um esforço extra, né? Você vai chegar e falar, opa, vou ter que me esforçar bastante, porque além de já me expor isso daqui, tá na minha família, é um vício que é fácil de se desenvolver por essa herança genética, assim em diante. No meu caso, eu comecei a notar, eu tava fumando só uma vez por dia, 2 vezes por dia, eu falei, opa, calma. Pensei que era só de vez em quando, né? Fumar socialmente. Não. Eu tive que parar, assim, brutalmente. Jogar fora tudo que me lembrava desse gatilho, por assim dizer. E como que eu fiz isso, enfim, é um outro papo, mas coloquei um empenho muito maior, usando outras características herdadas geneticamente que eu tenho, como por exemplo a questão do autocontrole e assim em diante. Você começa a notar, eu vou usar por exemplo, um poder que você tem para lidar com uma fraqueza, certo? De novo, não significa que você, quando faz um teste genético, nem precisa fazer, tá? Mas não significa que isso é o que você é, que aquilo é a tua essência. Não é, certo? Existem outras influências bem mais complicadas que um sujeito religioso, ou um sujeito, no mínimo, que tem uma iniciação numa certa ordem, que tem um conhecimento de esoterismo, ele vai entender que é uma influência bem mais profunda do que só uma questão genética. Tem uma relação, mas não é só isso, entende? Enfim, a questão é que a maioria das pessoas sequer reconhece isso. Sequer reconhece. Porque é doloroso, realmente é doloroso. Você chegar e falar assim, poxa vida. Um exemplo, inteligência. Sim, inteligência acaba sendo herdada. Não é brincadeira, tá? Se você vê que na família da tua esposa, do teu marido, tem um monte de essa palavra não pode ser usada, mesmo eu sendo autista, né? Esse é o mundo que a gente vive. Eu posso ser preso falando a palavra R, né? Tem um monte de gente que não é muito inteligente. Não é literalmente doente mental, mas a pessoa não conseguiu muita coisa na vida, vive de forma meio medíocre, sabe? A pessoa só vive nas redes sociais, viciada em TikTok, sabe aquela pessoa limitada? Enfim.
A pessoa que não tá me escutando nesse momento, porque para me escutar tem que estar acima da média. Caso contrário, o sujeito já desiste. Você aí, que entende o que eu tô falando, né? Se tá na família da tua esposa, do teu marido, olha, talvez os seus filhos acabem se tornando nisso, entendeu? E você vai falar, não, você tá sendo darwinista social. Meu querido, especialmente os religiosos que são assim, certo? Eu não vou chegar e falar que você é um negacionista da ciência. Não vou chegar e falar isso. Eu vou falar, você tem uma mentalidade moderna, entre aspas, que muitos dizem detestar aí nesses meios tradicionais, que o seu tataravô não teria. Tá? No passado, pois é, essa questão de eu vou simplesmente me casar com uma pessoa que eu vou me apaixonar, né? Ou então eu vou me doar essa estranha que chegou na minha vida e vou aproveitar, colocar um anel nela e acabou, como alguns vêm fazendo aí, né? Isso daí, se acontecia, era entre escravos. O escravo não está pensando muito em termos do que ele consegue obter em termos de relacionamentos, né? Agora, você observa entre famílias aristocráticas, por exemplo, uma, entre aspas, seleção natural, não é nem natural, mas meio que existe uma engenharia ali, né? Mas existia sim, ainda existe, uma série de critérios para o sujeito ter filho com aquela mulher daquela outra família e vice-versa, certo? Levavam a sério isso. Por exemplo, existe ali um histórico de uma doença mental gravíssima e assim diante. Significa que o sujeito estava condenado a não conseguir uma esposa ou uma mulher que não consegue um marido? Não, às vezes a própria mulher não tem essa doença. Mas, vamos supor, o príncipe mais conhecido do lugar, né? Um sujeito que tinha várias opções. Ele não ia se deixar levar simplesmente pelas paixões e ignorar que na família daquela mulher existiam várias pessoas, nem só com uma doença mental, mas uma doença, por exemplo, em que aos 30 anos todo mundo tá morto, né? Ele ia levar isso em consideração. Porque os relacionamentos, eles não tinham essa lógica atual de que a única coisa que importa é meu coração. Ou então, eu só vou me sacrificar pelo outro e assim. Não, calma. Você não tá fazendo só uma decisão pessoal. É isso que as pessoas não percebem, assim. Você acha que quando você tá escolhendo uma mulher ou um marido, você tá só escolhendo individualmente? Você é mentecapto a esse ponto? O que é isso, cara? O que é uma coisa debil... Não. Veja, você está escolhendo o futuro daquele organismo, por assim dizer, que é a tua família. Você não é só você. Você é o produto dos seus ancestrais, queira você reconhecer ou não. Então pense você que, por exemplo, vou pegar um outro caso, decide não ter filhos, certo? Você poderia ter filhos, você teria os recursos, você teria as condições para lidar, por exemplo, com uma situação de encontrar uma mulher que no mínimo seria uma mãe decente. Você não perderia todos os seus recursos com isso. Você, por exemplo, teria acesso a offshores, você teria bons advogados, você teria criptomoedas e não sofreria, né? Como muitos sofrem aí numa vara de família, certo? Você tem absolutamente todas as condições para ter um filho, mas chega e fala, não quero ter porque eu quero ficar viajando o mundo, certo? Bom, você pode fazer essa decisão individual. Agora você pense nos seus ancestrais, que literalmente morreram para, por exemplo, dar os recursos necessários para os filhos que se tornaram os seus tataravôs e assim em diante. Você, por uma decisão egoísta, chega e fala, não tô nem aí. Da perspectiva desse organismo que é uma
família, você é um completo fracasso. Você pode ser rico, pode ser bilionário, entendeu? Você é um fracasso em termos da tua família. Porque você acha que o Elon Musk, ele tem filho igual coelho? Por que você acha? Hã? Né? Se um sujeito que tem tanto dinheiro do tipo só ligasse pra questão, vamos assim dizer, puramente hedonistas, né? Ele já tem o necessário pra, sabe, nunca mais ter que se preocupar em pagar uma conta na vida. Comprar tudo que ele pode comprar. Mas ele, assim como qualquer pessoa que nasceu numa família aristocrática, não pensa nesses termos. Pensa em termos de 1, 2, 3, 4, 10, 20 gerações. Certo? Por que as pessoas não pensam assim? Porque a maioria das pessoas faz parte da plebe. Você não está condenado a ficar nela, você pode ascender. Mas, assim, até diante da perspectiva de um pobre trabalhador, né? E às vezes o sujeito é trabalhador, mas não é um plebeu. Tem gente que trabalha como escravo atualmente, mas tem uma herança aristocrática. Isso acontece muito, certo? Porque não tem mais uma relação entre recursos e casta. Primeiro que uma coisa não significa outra. Ter dinheiro não significa que você faz parte de uma elite, em termos, vamos assim dizer, do que se via antes da modernidade. Não tem uma relação de uma coisa com a outra. E segundo, né, veja, da sua perspectiva como um mero plebeu, vamos assim dizer, não estou querendo diminuir ninguém aqui. Veja, até você que saiu de pessoas humildes, que trabalharam como loucas, que eram escravos e escravas, olha todo esse sofrimento. Aí você chega e fala, não quero mais, certo? Mas é só um caso específico. Os MGTOW aí não fiquem com raiva minha e tal. Eu entendo que tem dificuldades, que você não consegue isso, aquilo, vara de família. Eu entendo. Eu não vou julgar vocês, tá? Agora vamos pensar no caso do sujeito que chega e se casa com uma mulher, ou uma mulher que se casa com um homem, todo ferrado geneticamente. Entendeu? Todo ferrado. Pode ser uma pessoa boa, mas a família é toda pessoa ferrada. O cara um é viciado em crack, outro já foi preso 20 vezes, sabe? Uma completa, né? Tem que levar isso em consideração. Entendeu? Ai, mas o meu coração! Gente, o meu coração! Que é isso? Que é isso? Isso é mentalidade de criança de 10 anos de idade. Entendeu? Você não tá fazendo uma escolha eu vou querer hoje pizza ou McDonald's. Não. É uma escolha que você está fazendo pela tua família. Só que, óbvio, nessa narrativa pós-moderna, até moderna, completamente alienada desse organismo orgânico que é a família, e não é só homem e mulher que formam um casalzinho, tem filhos e acabou. Não, é mais extenso do que isso. Inclui pai, mãe, avô, tio, tia, primo, tudo isso. Né? O sujeito que foi retirado desse organismo, que não encontra isso em algumas situações. Né? Obviamente, a narrativa que é a mais apetitosa para ele é essa de que, como um indivíduo, você consegue qualquer coisa. Siga seus sonhos. Mesmo se o seu sonho for de se tornar num jogador de basquete, tendo 1,5 m. Ah, mas como que isso vai acontecer? Não importa. É só você ter o sonho que vai acontecer. Se você for parar para pensar, é algo extremamente egoísta pensar dessa forma. Extremamente egoísta. Né? O sujeito, por conta aí de uma obsessão mesquinha, chega e, por exemplo, não só se ferra, mas ferra às vezes toda a questão ancestral, mas até membros de família diretos. Né? Quantos casos vocês já não viram falar de um pai, por exemplo, que
é um sujeito obcecado com alguma coisa, como, por exemplo, ser um artista. O sujeito não tem ali a genética para ser um Beethoven, certo? Ele não tem isso. Mas o sujeito é obcecado. Eu vou seguir o meu sonho. E por conta disso, a família às vezes passa fome, a família às vezes não tem ali um pai presente, assim em diante. Quantos casos vocês já não viram disso? E de mãe, enfim, é algo muito comum. O sujeito faz outras pessoas sofrerem da própria família por conta de um egoísmo babaca, entendeu? Isso é muito comum com boomer. Sabe o que é boomer, né? Boomers são aqueles com mais de, hoje em dia, o quê? 50, 60 anos, né? E faça o que você mais sonha, aquela mentalidade hippie, pô. Vovô, cala a boca aí, entendeu? Cala a boca aí, meu querido. Tô cansado de escutar esse bando de boomer que chega e fica falando em podcast aí sobre a positividade. É uma questão de mindfulness. Essas balelas, entendeu? Pô, a nossa geração tá toda ferrada. Tô falando aqui de millennials, tô aqui falando de geração Z. Entendeu? Pô, uma escassez de oportunidades econômicas. Um mundo onde é cada vez mais difícil ter o necessário para sobreviver. Onde a regra é o sujeito sair de uma ótima universidade e trabalhar de Uber. Em que engenheiro civil vai trabalhar de Uber. Certo? Num mundo desse tipo, escutar que você só precisa seguir os seus sonhos é a pior coisa que pode acontecer, entendeu? Nos anos 90 já ia ferrar a cabeça do moleque. Agora, hoje em dia, o sujeito jovem que acredita numa balela dessas, entendeu? O sujeito tá totalmente lascado. Totalmente lascado. Por quê? Primeiro que nunca deu certo esse tipo de mentalidade imbecil. Agora, hoje em dia, meu querido, se você não é realista, se você não é pragmático, você tá ferrado. Entendeu? Não tô falando que é o certo, eu não acho essa competitividade algo saudável pra nossa alma, pra nossa psique, não acho bacana, mas é o mundo que a gente vive. Você vai ficar pra trás, você vai ser esmagado por um sujeito que é brutalmente pragmático como eu sou, por exemplo, como meus alunos são. Você vai ficar aí idealizando isso e aquilo e tal, sua vida vai passar e você não vai conseguir nada, certo? Então, você precisa fazer esse reconhecimento em termos individuais, do que você herdou dos seus ancestrais de defeitos, de doenças, certo? Até de expectativa de vida. Você vê aí, qual a idade média que os caras batem as botas? A minha bisavó ainda tá viva, a velha tá com quase 100 anos de idade, 90 e pouco. Vive sozinha, cozinha. A minha nona, a minha bisavó por parte de mãe, morreu com 98 anos. Meu avô com 80 e pouco, quase 90. Enfim, é uma tendência que eu tenho a uma longevidade. E você? Se todos morrem com 50 anos, olha, a primeira coisa que eu vou te aconselhar, começa a aproveitar a vida um pouco mais rapidamente, né? Assim, só uma sugestão. Eu talvez tenha um pouco mais de tempo, não sei. Não sei porque eu também não tenho uma saúde muito boa. Não durmo o suficiente, já tomei aí algumas substâncias para fazer competições atléticas, né? Então você pode entender o que eu estou falando, para ter uma performance atlética maior. Então, talvez eu não viva aí até os 90, mas acho que não vai ser com 50. Se é o caso na tua família, meu querido, rápido, vai. Vai logo. Você já tá tendo uma crise de meia-idade, nem sabe. Ok? É sério. Não é brincadeira isso, sabe? A gente pode ironizar, fazer um sarcasmo e tal, mas isso afeta a tua vida, queira você ou não. E a resposta a isso não devia ser um niilismo de chegar e falar como a vida é injusta. Sério? Só agora que você percebeu que a vida é injusta? Sim, a vida é injusta. Parabéns por ter percebido. Se você percebeu isso aos 5 anos de idade, você está acima da média. Agora, se você só percebeu isso aos 30, 40, meu querido, olha, que é isso, hein? Que situação, né?
Sim, a vida é injusta. Lide com isso. O mundo é injusto. Sempre foi assim e sempre será. Reclame para a mãe natureza. Certo? Agora, como que você lida com essa situação? Não é, eu odeio o mundo natural, eu odeio a minha mãe e meu pai por me darem vida. Não, é você fazer o melhor do que você tem nas suas mãos. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu estava meio que condenado a não conseguir muitas coisas por literalmente nascer com autismo. Atualmente é imperceptível, eu acho, imagino, espero. Agora, quando eu era menor, não era tão imperceptível assim. Se eu ficasse, por exemplo, insistindo em querer ser jogador de futebol, como era o caso quando eu era criancinha, tinha lá meus 4, 5 anos de idade, eu estava ferrado, entendeu? Eu nunca consegui fazer um gol na vida. A única coisa que eu era bom em fazer era ser zagueiro, porque eu era tão bruto que eu só chegava e dava lá um pá, entendeu? Dava lá uma canelada nos caras, ou então ia de ombro assim, certo? Eu só era bom nisso. Agindo como um touro, assim, certo? Depois eu fui jogar rugby e deu certo. Até quando eu tava na faculdade nos Estados Unidos, eu joguei até um pouco de futebol americano, mesmo não sendo americano, hein? E não era ruim, não. Só não queria manter isso porque é muito violento e eu vi muito cara ficar meio burro com isso. De verdade mesmo. O cara levava tanta batida na cabeça que ficava meio, pancada. Falei, olha, não dá. Por quê? Porque sabendo essas minhas dificuldades, primeiro, meu pai chegou e falou, meu filho, se você tentar ser jogador de futebol, você não vai chegar em lugar algum, certo? Foque em estudar, é o que você é bom fazendo. Eu escutei meu pai e deu certo. Se hoje em dia você tá me escutando, em parte é por conta disso. Porque eu não sou um desses debilóides... Não pode falar, né? Não pode. Porque eu não sou um desses mentecaptos que chega e fica falando o que vocês estão cansados de escutar, certo? Aquela balela que você escuta no podcast famosinho aqui, famosinho ali, né? Você que às vezes chegou pelo Monark, o Monark também é um sujeito acima da curva. Dá pra você ver pelas opiniões e pelo cancelamento que ele sofreu, né? Quando eu participei lá e todo o resto, alguns que chegaram e falaram, caramba, eu nunca tinha escutado uma opinião do tipo, algo do tipo. E é resultado de eu ter passado minha vida estudando, dedicando meu tempo especialmente a uma área ligada a um desempenho cognitivo. Agora, o sujeito que chega e sabendo que já não tem muita habilidade atlética, fica insistindo, é óbvio que ele tá fadado a se ferrar, não é mesmo? Então, assim, o resumo da ópera, meus queridos, é o seguinte: leve em consideração o que você tem como, entre aspas, um defeito herdado dos seus pais, avós e assim diante, e trabalhe em melhorar aquilo que você já foi dado como, entre aspas, como um poder especial teu. E quase todo mundo tem algo do tipo. Para o sujeito ser um completo inútil não tem como, mas para o cara ser um completo incapacitado, olha, é difícil. Até eu que, em tese, né, quando eu era pequeno, falavam, olha, esse garoto não vai chegar em lugar algum, porque, enfim, tem esse problema do autismo e tal, não falava direito, não se comunicava. Eu cheguei bem longe, meu querido, bem longe. O que uma pessoa normal não pode? Eu não sei quem você é. Agora, se você focar naquilo que lhe foi dado pela natureza, por Deus e assim em diante, é a decisão mais lógica possível, né? Agora, esse papo boomer de siga seus sonhos é uma catástrofe que acontece, não é mesmo? Se você é aluno e tem relatos assim, deixe lá, tem uma caixinha no Eduz para você fazer exatamente isso, tá? Tô gostando desses relatos, alguns eu tento responder privadamente, aqueles que são de urgência, né? E dentro do possível eu tento expor para vocês publicamente, porque veja, é uma questão de sanidade pública, né? Por que ninguém fala sobre isso? O cara de esquerda fala que isso é mentalidade capitalista. O sujeito de direita fala que isso é mentalidade cientificista e vice-versa. Enquanto que na realidade, ignorando tudo isso, você só ferra a tua vida e daqueles que você mais ama. Não é mesmo? Então,
Se tem outros relatos, quer tirar alguma dúvida, quer um conselho, você que é aluno, vá lá no Edu. Se você ainda não é aluno, vá lá, porque eu vou fechar literalmente em breve as vagas. Estão surgindo novos inscritos aqui no canal. Eu não sei quem você é, eu não sei se você é uma pessoa que está preparada para escutar as aulas que eu tenho lá, de verdade. Então eu tenho que fazer ali uma breve limitação e assim em diante. Vou fechar em breve. Ademais, não se esqueça de entrar, especialmente no meu Instagram, tá? No Instagram do Liberdade VIP. Lá eu tô toda hora respondendo stories. Você que está me escutando logo após publicar esse vídeo, provavelmente eu tô lá respondendo nesse exato momento no Instagram, Liberdade VIP Oficial. Vá lá, me siga. Outros lugares também, porque é sempre bom, né? Nunca sabe a censura chegando pra gente aqui. E de qualquer modo, eu espero que todos tenham um dia magnífico.